O que começa como um confronto privado dentro de uma casa rica, rapidamente se transforma em uma noite de violência brutal. Uma mulher grávida descobre mensagens secretas, transferências de dinheiro ocultas e um caso sombrio entre seu marido e sua amante. O confronto sai do controle com golpes incontroláveis, até que ela desaba espancada em coma, deitada em seu próprio sangue. O marido acredita que o poder e o silêncio enterrarão tudo, e ele vai embora sem olhar para trás. O que ele não sabe é que um telefonema tarde da noite traz os 2 irmãos dela correndo para casa, desencadeando uma cadeia de verdade, grades de prisão e um tribunal onde o dinheiro não protege mais ninguém. Deixe-nos saber de onde você está ouvindo e que horas são. Deixe um comentário abaixo, nós realmente adoraríamos ouvir de você. Isabela não pretendia encontrar nada naquela noite. Ela estava procurando um documento relacionado a uma consulta médica, algo que Edward lhe pedira para encaminhar no início daquele dia. O laptop dele estava aberto sobre a mesa, desbloqueado, a tela ainda brilhando fracamente no quarto silencioso. Ela hesitou apenas um segundo antes de se sentar. Seus movimentos eram lentos devido ao peso de sua gravidez. A primeira coisa que ela viu não foi um documento. Foi um fio de mensagens, depois outro, depois uma confirmação de transferência. Os nomes se repetiam. Edward, Vanessa. Os valores eram precisos, agendados, deliberados. Havia chamadas perdidas, chamadas atendidas, mensagens enviadas tarde da noite e de manhã cedo. Nada disso parecia acidental. Nada disso podia ser explicado. Isabela sentiu o ar sair de seu peito. Ela rolou a tela lentamente, seus dedos tremendo, sua mente tentando rejeitar o que seus olhos estavam confirmando. Isso não era um mal-entendido. Isso era planejamento. Isso era segredo, apoiado por dinheiro e coordenação. Quando ela fechou o laptop, já sabia que não conseguiria ficar calada. Edward voltou para casa menos de 1 hora depois. Isabela ainda estava na sala de estar, de pé com dificuldade, uma mão apoiada nas costas de uma cadeira para se equilibrar. Ela não gritou. Ela não o acusou com emoção. Ela falou claramente. Ela lhe contou o que tinha visto. Ela lhe disse que sabia sobre Vanessa. Ela lhe disse que sabia sobre as transferências e as ligações. Ela lhe disse que isso tinha que acabar. Edward congelou. Por um breve momento, não houve raiva em seu rosto, apenas cálculo e medo. Ele perguntou quanto ela tinha visto. Ele perguntou se ela tinha copiado alguma coisa. Isabela respondeu honestamente. Ela disse que tinha visto o suficiente. Ela disse que não protegeria uma mentira. Ela disse que falaria com sua família e com um advogado se ele não parasse. Foi quando a compostura dele quebrou. Edward começou a andar de um lado para o outro, sua voz aumentando, suas palavras afiadas e defensivas. Ele lhe disse que ela não entendia. Ele lhe disse que ela estava exagerando. Ele lhe disse que ela lhe devia lealdade. Isabela não levantou a voz. Ela repetiu o que disse. Ela disse que estava carregando o filho dele. Ela disse que não permitiria que o engano definisse a vida deles. A discussão aumentou rapidamente. Edward a acusou de ameaçá-lo. Ele a acusou de tentar arruinar tudo o que ele havia construído. Seu medo se transformou em fúria, o tipo que vem da perda de controle, em vez de ganhá-lo. Isabela tentou recuar, mas seu corpo estava lento e pesado, limitado pela gravidez. Quando Edward a golpeou, não foi calculado. Foi reativo e descontrolado. A força a desequilibrou. Ela caiu, seu corpo atingindo o chão em um ângulo contra o qual não pôde se proteger. A dor surgiu em seu abdômen, aguda e imediata. Ela gritou uma vez,
Depois tentou se mover, mas seus membros não responderam como deveriam. Edward parou sobre ela, respirando com dificuldade. Ele viu o sangue. Ele viu os olhos dela lutando para focar. Ele viu que ela não estava respondendo normalmente. A realidade do que ele tinha feito se instalou, pesada e inegável. Isso não era mais uma discussão. Isso era sério. Isso era perigoso. Por um momento, ele não fez nada. Isabela tentou falar, mas as palavras não se formavam. Sua visão embaçou. A sala inclinou. A dor diminuiu para algo distante e assustador. Ela sentiu a si mesma escorregando, consciente o suficiente para saber que estava perdendo a consciência, mas incapaz de impedir. Edward entendeu o risco imediatamente. Ele sabia que ela estava grávida. Ele sabia o que os médicos eram obrigados a relatar. Ele sabia o que um pedido de ajuda desencadearia. Ele não se ajoelhou ao lado dela. Ele não verificou o pulso dela. Ele não pediu assistência. Ele escolheu o silêncio. Edward deu um passo para trás, passou a mão pelo cabelo e olhou ao redor da sala como se procurasse uma solução que não envolvesse responsabilidade. Ele decidiu rapidamente. Ele reuniu seus pertences pessoais, movendo-se com urgência, mas não com pânico. Ele evitou olhar para Isabela enquanto fazia as malas. Ele evitou tomar qualquer decisão que o ligasse à cena. Quando terminou, caminhou até a porta. Ele fez uma pausa apenas uma vez, com a mão na maçaneta. Isabela jazia imóvel atrás dele, sua respiração superficial, seu corpo imóvel. Ele não se virou. Edward deixou a casa naquela noite. Ele dirigiu direto para Vanessa. Ele não ligou antes. Quando ela abriu a porta, viu a expressão dele e soube que algo estava errado. Ele lhe contou apenas parte da verdade. Ele disse que houve uma discussão. Ele disse que Isabela havia desmaiado. Ele disse que precisava ficar lá. Vanessa não fez perguntas que teriam forçado respostas. Dentro da casa que ele havia deixado para trás, o silêncio se aprofundou. As luzes permaneceram acesas. Os quartos permaneceram inalterados. Isabela estava deitada onde havia caído, inconsciente, sangrando sozinha. Ninguém verificou como ela estava. Ninguém disse o nome dela. Nenhum pedido de ajuda veio do homem que prometera protegê-la. O tempo passou sem medida. A casa, antes cheia de rotina e conversa, ficou imóvel. O som da porta se fechando ecoou muito depois que Edward se foi. Isabela permaneceu imóvel, sua vida suspensa naquele espaço silencioso, invisível e não reconhecida. A porta se fechou atrás de Edward, deixando a vida de Isabela vagando silenciosamente dentro da casa vazia. Thomas Reed voltou para a casa mais tarde naquela noite por hábito, mais do que por instrução. Ele trabalhava lá há tempo suficiente para notar quando as rotinas eram quebradas. As luzes ainda estavam acesas em cômodos que geralmente estavam escuros àquela hora. O carro de Edward tinha ido embora. O silêncio parecia errado, não pacífico, mas abandonado. Ele moveu-se cuidadosamente pelo corredor, chamando o nome de Isabela uma vez, depois novamente, mantendo a voz baixa. Não houve resposta. Ao entrar na sala de estar, ele a viu no chão. O corpo dela estava imóvel, sua posição não natural. Por um breve momento, ele congelou, esperando estar enganado, esperando que ela se movesse. Ela não se moveu. Thomas ajoelhou-se ao lado dela, perto o suficiente para ver o sangue, perto o suficiente para ver o movimento superficial de seu peito. A pele dela estava pálida. Seus olhos estavam fechados. Ele não a tocou a princípio. Ele já tinha visto acidentes antes, mas este não parecia um. As marcas estavam erradas. O posicionamento estava errado. Isso não foi uma queda. Isso foi violência.
Edward não estava em lugar nenhum. Thomas levantou-se lentamente, o coração batendo forte. Ele entendeu o peso do que estava vendo. Isabela estava grávida. O que quer que tivesse acontecido trazia consequências muito além de uma discussão. Ele hesitou, sua mão pairando sobre o telefone. Pedir ajuda significava envolver as autoridades. Significava perguntas. Significava o fim do seu emprego. Significava cruzar uma linha que pessoas como ele muitas vezes não deveriam cruzar. Ele olhou para Isabela. Ela não se mexeu. A hesitação durou apenas segundos, mas pareceu mais longa. Thomas tomou sua decisão. Ele ligou para os serviços de emergência, sua voz firme, mas urgente, enquanto explicava que havia uma mulher grávida inconsciente, sangrando e não respondendo. Ele deu o endereço. Ele seguiu as instruções sem discutir. Quando a ambulância chegou, o som cortou a rua silenciosa. Os paramédicos moveram-se rapidamente, profissionalmente. Eles perguntaram o que havia acontecido. Thomas disse a eles que a havia encontrado daquele jeito. Ele não especulou. Ele não suavizou a cena. Ele observou, enquanto eles avaliavam a condição dela, verificando os sinais vitais, protegendo suas vias aéreas, preparando a maca. Isabela foi colocada na maca com cuidado. A visão do corpo dela se movendo apenas porque outros estavam se movendo fez o peito de Thomas apertar. Ele o seguiu para fora, seu casaco vestido às pressas, sua mente focada em apenas uma coisa. Ela precisava sobreviver. Ele foi na ambulância, sentado perto dos pés dela, ouvindo a urgência controlada da equipe médica. Em um momento, um dos paramédicos falou calmamente com outro sobre a frequência cardíaca fetal. As palavras eram calmas, mas o significado não. O batimento cardíaco estava fraco. O tempo importava. No hospital, Isabela foi levada para dentro sem demora. Thomas esperou apenas o tempo suficiente para dar seu nome e explicar como a havia encontrado. Então pediram-lhe que se sentasse. Minutos se passaram sem informações. Quando um médico finalmente falou com ele, a notícia era séria. Isabela havia entrado em coma. Eles estavam fazendo tudo o que podiam, mas a situação era crítica. Edward não estava lá. Thomas observou as portas, esperando a qualquer momento que Edward chegasse para exigir respostas, para assumir o controle. Ele não veio. Sem ligações, sem mensagens, sem perguntas. A ausência era barulhenta. Horas se passaram. Enfermeiras entravam e saíam. Máquinas zumbiam. Isabela permanecia inconsciente. Thomas sentou-se com as mãos entrelaçadas, reproduzindo a cena na casa repetidamente. Quanto mais tempo Edward ficava longe, mais clara a verdade se tornava. Isso não era confusão. Isso não era ignorância. Isso era abandono. Thomas entendeu então que o silêncio não era mais uma opção. Ele foi para o corredor e pegou o telefone. Ele nunca tinha ligado para os irmãos de Isabela antes, mas tinha os números deles em uma lista de contatos de emergência, algo que a própria Isabela havia insistido meses antes. Seus dedos tremeram ligeiramente quando ele pressionou o primeiro número. David atendeu rapidamente. Thomas não desperdiçou palavras. Ele disse que Isabela estava no hospital. Ele disse que ela estava inconsciente. Ele disse que havia sinais de violência grave. Ele disse que Edward tinha ido embora. Michael foi adicionado à chamada momentos depois. Thomas repetiu tudo. Ele não exagerou. Ele não especulou. Ele lhes disse exatamente o que tinha visto, exatamente o que tinha feito, exatamente o que não tinha acontecido. Houve silêncio na linha, o tipo que vem quando as pessoas estão processando algo que nunca imaginaram que seria dito em voz alta. Então as perguntas vieram.
afiadas e controladas. Thomas respondeu a cada uma. Ele lhes disse a hora da ambulância. Ele lhes disse que Edward não havia retornado. Ele lhes disse que os médicos estavam preocupados com a mãe e a criança. Quando a ligação terminou, Thomas ficou sozinho no corredor, o peso do que havia feito se instalando sobre ele. Ele sabia que haveria consequências. Ele as aceitou. Dentro do quarto do hospital, Isabella jazia imóvel, cercada por máquinas que mediam o que seu corpo não podia mais comunicar por conta própria. Sua condição era frágil, seu futuro incerto, mas ela não era mais invisível. A 2 cidades de distância, 2 irmãos começaram a fazer as malas, sem discussão. Quaisquer planos que tivessem para os próximos dias dissolveram-se instantaneamente. A irmã deles precisava deles. Nada mais importava. E no espaço silencioso entre esses 2 momentos, um único telefonema reescreveu o curso de tudo o que se seguiu. David Carter atendeu a ligação no meio da noite, seu telefone vibrando contra a mesa de madeira ao lado de sua cama. Ele ouviu sem interromper, endireitando sua postura à medida que cada frase chegava a ele. Quando Thomas terminou de falar, David estava totalmente acordado. Ele fez apenas uma pergunta. Onde ela está agora? Michael Carter estava na linha momentos depois. David não repetiu nada. Thomas repetiu. Ele falou cuidadosamente, escolhendo a precisão em vez da emoção. Isabella estava no hospital. Ela estava inconsciente. Os médicos estavam preocupados. Edward tinha ido embora. Havia sinais de violência grave. Nenhum dos irmãos discutiu. Nenhum pediu garantias. A ligação terminou com um único entendimento compartilhado entre eles. Eles estavam partindo imediatamente. Em 1 hora, as malas estavam prontas, os voos reservados, as rotas mapeadas. Não houve discussão sobre timing ou inconveniência. Quaisquer vidas das quais eles tivessem se afastado não importavam mais. Quando o amanhecer começou a clarear o céu noturno, eles já estavam se movendo. Eles chegaram ao hospital sem cerimônia. Ninguém os anunciou. Eles assinaram a entrada, seguiram as instruções e caminharam pelo longo corredor em silêncio. O som de seus passos ecoava suavemente contra o chão polido. O cheiro de desinfetante pairava no ar. Nenhum dos homens falou enquanto se aproximavam do quarto. Isabella jazia imóvel sob as luzes. Tubos e monitores a cercavam, seus ritmos silenciosos marcando o tempo. Seu rosto estava pálido, seu corpo imóvel, exceto pelos movimentos sutis forçados pelas máquinas. David parou ao pé da cama. Michael ficou ao lado dela. Por um momento, nenhum deles se moveu. Um médico entrou e falou claramente. Isabella estava em coma. Os ferimentos eram graves. A gravidez complicava tudo. Eles a estavam monitorando constantemente. As próximas horas e dias seriam críticos. Nada era garantido. David assentiu. Michael fez perguntas específicas. O que havia sido documentado? O que havia sido observado? O que não podia ser explicado? O médico respondeu cuidadosamente, escolhendo palavras que refletiam cautela e preocupação. Havia inconsistências. Os ferimentos não se alinhavam claramente com uma queda acidental. Quando o médico saiu do quarto, o silêncio caiu novamente. David exalou lentamente. Michael descansou a mão na beirada da cama, cuidadoso para não tocar em Isabella. Suas reações foram controladas, medidas, contidas. O pânico não a ajudaria. A raiva podia esperar. Eles foram para o corredor e começaram a fazer perguntas. Thomas Reed estava esperando por perto. Ele parecia cansado, seus ombros pesados com a responsabilidade. Quando David pediu para ele falar, Thomas não hesitou. Ele lhes contou tudo,
desde o momento em que voltou para a casa até o segundo em que as portas da ambulância se fecharam. Ele descreveu como encontrou Isabella. Ele descreveu o sangue. Ele descreveu a ausência de Edward. Ele descreveu a decisão de pedir ajuda. Michael ouviu atentamente. David observou o rosto de Thomas. Nenhum interrompeu. Quando Thomas terminou, o silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio no quarto. Era agudo, focado. Edward não tinha ido ao hospital, nenhuma vez, nem mesmo para fazer perguntas. Essa ausência confirmou o que ambos os irmãos já estavam pensando. Isso não era um mal-entendido. Isso não era um acidente. Isso não era algo que se resolveria silenciosamente se fosse dado tempo. David falou primeiro. Ele disse que eles não confrontariam Edward diretamente. Michael concordou imediatamente. Reações emocionais apenas dariam a Edward tempo e desculpas. Se a verdade importava, ela tinha que ser tratada adequadamente. O objetivo deles era claro. Eles precisavam de fatos. Eles precisavam de documentação. Eles precisavam entender o que havia acontecido e como isso poderia ser provado. A justiça exigia paciência, não barulho. Eles retornaram ao quarto de Isabella brevemente, ficando juntos ao lado da cama dela. David prometeu baixinho que ela não ficaria mais sozinha. Michael prometeu que tudo o que lhe fora tirado seria respondido. Então eles saíram do quarto e começaram a trabalhar. Eles solicitaram cópias dos relatórios médicos iniciais. Eles anotaram cronogramas. Eles registraram nomes. Eles perguntaram quem a havia admitido. Eles perguntaram quem havia falado com os serviços de emergência. Cada pergunta era deliberada. Cada resposta foi armazenada cuidadosamente. Edward permaneceu ausente. Enquanto o hospital se acomodava na quietude tarde da noite, os irmãos encontraram uma pequena área de espera e começaram a organizar o que sabiam. Thomas ficou com eles, respondendo a perguntas adicionais à medida que surgiam. Ninguém levantou a voz. Ninguém especulou sem motivo. Quando o relógio passou da meia-noite, algo havia tomado forma. Ainda não era uma acusação. Ainda não era uma investigação no sentido legal, mas era uma direção. Uma investigação privada havia começado. David contatou profissionais de confiança. Michael começou a revisar registros. Eles não agiram como vigilantes. Eles agiram como homens que entendiam o processo e a consequência. Cada passo à frente foi dado com cuidado. Dentro do quarto do hospital, Isabella permanecia inconsciente, alheia ao movimento que se desenrolava ao seu redor. Do lado de fora, o mundo continuava como de costume, indiferente ao que havia mudado. Mas para David e Michael, o caminho estava definido. Eles encontrariam a verdade. Eles protegeriam sua irmã. E eles garantiriam que o que aconteceu naquela casa não desaparecesse no silêncio. A noite tornou-se mais profunda. As luzes do hospital diminuíram. Em algum lugar da cidade, a vida continuava ininterrupta. Mas dentro daquelas paredes, algo irreversível havia começado. David voltou para a casa na manhã seguinte com um propósito claro. Ele não entrou como um irmão de luto. Ele entrou como alguém determinado a entender o que havia acontecido dentro daquelas paredes. O lugar parecia inalterado à primeira vista. Os móveis estavam em ordem. Nada parecia revirado. A quietude parecia encenada, como se alguém quisesse que a cena parecesse comum. Ele se moveu lentamente de cômodo em cômodo, notando detalhes, sem tocar em nada desnecessariamente. A área de estar chamou sua atenção imediatamente. O ângulo da cadeira, o espaçamento entre a mesa e a parede, a posição onde Isabella havia sido encontrada. Nada disso sugeria uma simples queda. O layout não sustentava a explicação que Edward tentaria usar mais tarde.
David verificou o painel do sistema de segurança. Várias câmeras estavam inativas durante uma estreita janela de tempo na noite anterior. Não offline, devido a um problema de energia. Não danificadas, desativadas manualmente. O tempo coincidia muito precisamente para ser coincidência. Ele fotografou o painel e documentou os carimbos de data e hora. Enquanto David trabalhava na casa, Michael focou no que Edward sempre tratou como intocável: suas finanças, seus dados. Michael acessou registros que Isabella havia compartilhado anteriormente com ele para a guarda de informações, que ela havia pedido a ele para manter sem explicação meses antes. Na época, Michael não a pressionou. Agora, a razão tornava-se mais clara. As transferências se destacaram imediatamente. Valores regulares. Intervalos consistentes. Sempre para contas conectadas a Vanessa. Havia também mensagens apagadas recuperáveis através de backups de dados de conversas que confirmavam coordenação em vez de impulso. Michael organizou tudo cuidadosamente, rotulando datas e cruzando horários. De volta ao hospital, o médico responsável revisou o caso de Isabella com crescente preocupação. Os ferimentos documentados não se alinhavam com um acidente doméstico. O posicionamento e a gravidade sugeriam força. Isso foi anotado no relatório médico sem acusação, mas com clareza. O relatório foi armazenado de acordo com o protocolo, com carimbo de data e hora e preservado. Thomas Reed foi convidado a fornecer uma declaração detalhada. Ele o fez sem hesitação. Ele descreveu a condição da casa, os ferimentos de Isabella, a ausência de Edward e a decisão de chamar os serviços de emergência. Seu relato foi consistente. Foi preciso. Não mudou sob repetição. Através da reconstrução da linha do tempo, David e Michael estabeleceram o momento exato em que Edward deixou a casa. A vigilância da entrada do bairro confirmou a partida do veículo. Os dados da torre de celular colocaram Edward movendo-se em direção à localização de Vanessa logo depois. Não houve atraso, nenhuma tentativa de buscar ajuda. A sequência foi limpa. Michael continuou rastreando registros telefônicos. As ligações entre Edward e Vanessa aumentaram drasticamente nos dias que antecederam o incidente. Houve um pico imediatamente depois que Isabella foi encontrada inconsciente. Mensagens enviadas e apagadas. Chamadas curtas que terminaram rapidamente. O suficiente para indicar coordenação sem expor o conteúdo diretamente. Quando os irmãos compararam as descobertas, um padrão surgiu. Acesso à câmera desativado. Transferências financeiras. Exclusão de mensagens. Realocação imediata. Silêncio em relação ao hospital. Cada peça sozinha poderia ser explicada. Juntas, elas formavam uma corrente de ocultação. David e Michael concordaram que era hora de envolver as autoridades, não por emoção, mas porque as evidências atingiram um limite que exigia ação. Eles apresentaram as informações compiladas à polícia, incluindo relatórios médicos, depoimentos de testemunhas, dados financeiros e linhas do tempo digitais. A oficial Rachel Adams foi a primeira a revisar formalmente os materiais. Ela já havia documentado a admissão hospitalar inicial e notado a ausência do marido. As novas informações se alinharam com suas preocupações. Ela escalou o caso para o detetive Daniel Moore. O detetive Moore revisou o arquivo metodicamente. Ele fez perguntas. Ele solicitou verificação. Ele comparou carimbos de data e hora. Quando terminou, não especulou. Ele autorizou a criação de um processo formal. O capitão Robert Lewis aprovou os próximos passos. A documentação atendia aos requisitos para uma investigação criminal. O caso passou de suspeita para procedimento. No final do dia,
uma investigação oficial havia sido ativada. Edward não estava mais dirigindo a narrativa. Ele não estava mais controlando o acesso. O sistema em que ele confiara para se proteger estava agora voltando sua atenção para ele. Dentro do quarto do hospital, Isabela permanecia inconsciente, alheia ao fato de que a verdade sobre seus ferimentos estava sendo montada peça por peça. Do lado de fora, os mecanismos de responsabilidade haviam começado a se mover silenciosamente, deliberadamente e além do alcance de Edward. Edward ficou dentro do apartamento de Vanessa. As cortinas fechadas, o volume da televisão baixo. Ele não dormiu. Ele assistiu a feeds de notícias atualizarem em seu telefone, percorrendo relatórios locais e atualizações sociais, procurando qualquer menção à condição de Isabela. Cada notificação apertava seu peito. O silêncio não oferecia conforto, apenas atrasava as consequências. Pelos fragmentos que ele pôde reunir, a situação estava se deteriorando. Fontes hospitalares falaram cuidadosamente, mas as palavras crítica e inconsciente apareceram mais de uma vez. Edward entendeu o que isso significava. Uma mulher grávida em coma acionava relatórios obrigatórios. Os médicos documentavam tudo. As linhas do tempo endureciam rapidamente depois de escritas. O risco não era mais hipotético. Era imediato. Edward pegou seu telefone e ligou para seu advogado pessoal. A ligação conectou no segundo toque. Edward não perdeu tempo. Ele descreveu uma discussão. Ele evitou detalhes. Ele enfatizou a confusão e o choque. Ele fez uma pergunta. Qual era a maneira mais rápida de conter isso? O advogado ouviu, depois respondeu com cautela. A situação era séria. Qualquer contato com o hospital poderia ser interpretado como envolvimento. Qualquer declaração poderia ser usada mais tarde. Se Edward fosse dizer alguma coisa, precisava ser consistente e limitado. Uma explicação simples. Um acidente em casa, sem especulação, sem elaboração. Edward aceitou o conselho sem hesitação. Ele instruiu o advogado a preparar uma narrativa. Uma queda. Tontura relacionada à gravidez. Sem testemunhas. Nenhuma resposta médica imediata, porque ele havia entrado em pânico. O advogado o avisou que essa explicação seria contestada, mas Edward acreditava que os desafios poderiam ser gerenciados. Dinheiro e influência já haviam resolvido problemas antes. Vanessa sentou-se por perto durante a ligação, ouvindo sem falar. Quando Edward encerrou a conversa, ela perguntou o que ele precisava dela. Ele lhe disse claramente. Silêncio, consistência, sem mensagens, sem ligações que pudessem ser rastreadas. Se perguntada, ela deveria confirmar apenas que ele chegou chateado e desorientado. Nada mais. Vanessa concordou. Ela não discutiu. Ela não sugeriu alternativas. Ela entendeu que sua própria exposição dependia do alinhamento, as transferências, as mensagens, as ligações. Tudo isso os conectava. Proteger Edward significava proteger a si mesma. Edward acreditava que a fase mais perigosa havia passado. Ele disse a si mesmo que ninguém daria um passo à frente. Isabela estava inconsciente. A família dela estava distante. A equipe permaneceria leal se tivesse motivos para isso. Sua própria família não diria nada. Eles sempre foram assim. Seus pais não entraram em contato com o hospital. Seus irmãos não fizeram perguntas. O silêncio se manteve. Edward tomou uma decisão deliberada de evitar qualquer comunicação com a equipe médica. Sem perguntas, sem visitas, sem mensagens de texto. A ausência, ele acreditava, reduzia a responsabilidade. O advogado confirmou que a distância poderia ser enquadrada como choque, se necessário. Edward
se apoiou no que sempre funcionou para ele. Controle através de recursos. Ele revisou contas. Ele verificou saldos. Ele se tranquilizou com números. A riqueza criava isolamento. O poder criava atraso. O atraso criava oportunidade. Mas enquanto Edward monitorava as manchetes, o chão sob ele se movia. As evidências continuaram a se acumular sem seu conhecimento. Relatórios médicos foram finalizados e armazenados. Depoimentos de testemunhas foram gravados. Dados digitais foram preservados. Registros financeiros foram organizados. Cada peça foi catalogada com carimbo de data e hora e verificada. A polícia não se moveu ruidosamente. Eles se moveram corretamente. A oficial Rachel Adams completou sua documentação da admissão hospitalar. Ela notou a ausência do cônjuge. Ela registrou a condição da paciente. Ela anexou observações médicas sobre padrões de lesões. O arquivo foi encaminhado. O detetive Daniel Moore revisou o material junto com informações adicionais fornecidas pelos irmãos. Ele cruzou horários. Ele examinou registros telefônicos. Ele estudou a lacuna entre o incidente e o desaparecimento de Edward. O padrão sugeria intenção, não confusão. O capitão Robert Lewis solicitou uma compilação completa. A documentação chegou completa. Achados médicos, registros digitais, transferências financeiras, depoimentos de testemunhas, dados de localização. O limite foi atingido. Um pedido de detenção temporária foi redigido. Edward permaneceu inconsciente. No apartamento de Vanessa, ele atualizou sua tela novamente. Sem alertas, sem chamadas. Ele se permitiu acreditar que o plano estava funcionando. Ele ensaiou a narrativa que o advogado havia esboçado, repetindo-a silenciosamente até que parecesse ensaiada o suficiente para passar. Vanessa lhe trouxe café. Eles falaram em frases curtas. Ela perguntou se ele voltaria para casa. Ele disse que ainda não. Ele queria que a situação esfriasse. Ela assentiu. Edward disse a si mesmo que, se a polícia pretendesse agir, já o teria feito. Ele confundiu preparação com hesitação. Do outro lado da cidade, assinaturas foram colocadas onde precisavam estar. Procedimentos foram seguidos. Pedidos foram aprovados. O arquivo avançou. Quando Edward finalmente largou o telefone e recostou-se no sofá, convencido de que havia ganhado tempo, a decisão já havia sido tomada. Ele só não sabia ainda. A polícia chegou ao apartamento de Vanessa logo após o nascer do sol. Não houve aviso prévio e nenhum atraso. A oficial Rachel Adams bateu uma vez, anunciou a presença e esperou os segundos necessários antes que a porta se abrisse. Edward apareceu, vestindo as mesmas roupas com que dormira, sua expressão tensa, mas controlada. Ele não resistiu quando as algemas foram colocadas em seus pulsos. O som do metal se fechando ecoou agudamente no corredor estreito. Vanessa estava atrás dele, atordoada, suas mãos levantadas instintivamente enquanto o outro oficial dava um passo à frente. Ela foi informada de que estava sendo detida temporariamente. Seus protestos vieram rapidamente, depois desapareceram, à medida que o procedimento assumia o controle. Dispositivos eletrônicos foram coletados metodicamente. Telefones, tablets, um laptop da mesa do quarto. Cada item foi selado e etiquetado. Edward observou em silêncio, sua mandíbula cerrada, seus olhos se movendo, mas sem dizer nada. Enquanto era escoltado para fora, Edward pediu para falar com seu advogado. O pedido foi reconhecido. Ele foi informado de que teria a oportunidade após o processamento. Ele assentiu uma vez, absorvendo a mudança de autoridade para sujeito. Tanto Edward quanto Vanessa
foram transportados separadamente para a delegacia. Os veículos moviam-se pelo trânsito sem sirenes. O peso do momento carregava silenciosamente. Edward olhou pela janela, ensaiando nada, agora entendendo que as palavras apenas complicariam o que já havia sido documentado. Na sede, eles foram separados imediatamente. Vanessa foi levada para uma sala de interrogatório no segundo andar. Edward foi levado por um corredor diferente. As portas se fecharam atrás deles com finalidade. O interrogatório de Vanessa começou primeiro. O detetive Daniel Moore sentou-se à frente dela, um gravador colocado claramente sobre a mesa. Ele descreveu seus direitos. Ele explicou o objetivo da entrevista. Ele fez perguntas simples para estabelecer fatos básicos. Suas respostas foram hesitantes, mas cooperativas. À medida que as perguntas se voltavam para cronogramas e comunicações, inconsistências surgiram. Ela se corrigiu uma vez, depois novamente. As datas mudaram. As durações das chamadas mudaram. Ela tentou minimizar seu envolvimento, depois contradisse declarações anteriores. Cada inconsistência foi notada sem comentários. O interrogatório de Edward seguiu um padrão diferente. Ele sentou-se sozinho à mesa, com as mãos sem algemas, mas a postura rígida. Quando o detetive Moore entrou, Edward não falou. O detetive apresentou os fatos calmamente. Achados médicos, transferências financeiras, câmeras desativadas, dados de localização. Edward ouviu sem reação. Quando solicitado a responder, Edward recusou. Ele solicitou advogado e permaneceu em silêncio. A decisão foi deliberada. Ele não acrescentaria a um registro já pesado com evidências. À medida que as horas passavam, os investigadores comparavam notas. O relato de Vanessa entrava em conflito com os dados documentados. O silêncio de Edward não apagava os cronogramas. O arquivo ficava mais grosso. No final da tarde, a equipe de acusação havia sido informada. As evidências apoiavam a escalada. As acusações foram preparadas. O promotor autorizou a detenção contínua, aguardando a audiência de custódia. Edward foi informado de que ficaria detido. Ele foi escoltado por um corredor seguro até a área de espera. O ambiente mudou. Luzes fluorescentes substituíram a luz do dia. O ar parecia mais frio. Os sons diferentes. Portas abriam e fechavam com precisão mecânica. A cobertura da mídia começou quase imediatamente. Uma breve declaração foi divulgada confirmando uma prisão em conexão com um incidente doméstico violento envolvendo uma mulher grávida. Nenhum nome foi usado a princípio. Essa restrição durou menos de 1 hora. Assim que a identidade de Edward surgiu, as manchetes seguiram. Imagens de aparições públicas anteriores foram reproduzidas ao lado de imagens da cena da prisão, capturadas por uma câmera distante. O contraste era nítido, influência reduzida ao procedimento. Edward foi transferido para a instalação de detenção antes do anoitecer. O processo de admissão foi eficiente e impessoal. Itens pessoais foram registrados e removidos. Ele recebeu roupas. Instruções foram dadas sem explicação. A porta da cela fechou atrás dele com um som que carregava peso. Não foi dramático, foi absoluto. Pela primeira vez desde o incidente, Edward estava sozinho sem proteção. Sem advogado, sem assistente, sem telefone. O espaço era pequeno e inflexível. O poder em que ele confiara não o seguiu até aqui. Do lado de fora, a cidade continuava. Os ciclos de notícias giravam. As conversas mudavam. Dentro da instalação, o tempo desacelerava para seu próprio ritmo. Edward sentou-se no banco e olhou para a parede oposta a ele. A narrativa que ele havia construído se desfez completamente.
Não havia mais explicações para gerenciar, apenas consequências para suportar. Ele havia entrado em um mundo onde o dinheiro não negociava e o silêncio não controlava os resultados. E a porta não se abriu novamente. Edward foi colocado em uma unidade compartilhada, não isolado, não protegido. A porta fechou atrás dele e o barulho do bloco engoliu o silêncio que ele conhecera. Vozes carregavam, passos ecoavam. Ele ficou parado por um momento, entendendo que nada aqui pausaria para seu ajuste. A informação viajou mais rápido do que ele esperava. No final do primeiro dia, outros sabiam por que ele estava lá, não em linguagem jurídica, mas em termos contundentes. Um homem que havia espancado sua esposa grávida. As palavras moviam-se de boca em boca, sem distorção. Cada repetição o despia ainda mais. Olhos o seguiam. As conversas paravam quando ele passava. Ele sentiu o espaço ao seu redor endurecer. As refeições eram silenciosas. O tempo de recreação não era. Ele aprendeu rapidamente onde não ficar e quando não falar. Ele aprendeu que silêncio não significava segurança. O isolamento veio sem ordem formal. Ninguém precisava anunciá-lo. Os bancos esvaziavam quando ele se aproximava. As cartas eram recolhidas. A mensagem era clara. Ele não era bem-vindo em nenhum lugar, exceto no espaço estreito designado a ele. As ameaças chegaram como murmúrios a princípio, uma frase solta quando alguém passava, um olhar mantido por muito tempo. Edward tentou ignorá-los, dizendo a si mesmo que passaria, que os procedimentos interviriam. Mas os procedimentos não alcançavam todos os cantos. Uma noite, em um momento sem câmeras, ele foi agredido. Não publicamente, não teatralmente. Foi rápido e deliberado, o suficiente para avisar, o suficiente para machucar. Os guardas chegaram depois, não antes. Relatórios foram feitos. Nenhum nome foi oferecido. O sistema registrou um incidente sem detalhes e seguiu em frente. Edward entendeu então que seu status não significava nada ali. Não havia favores para pedir, nenhuma porta para abrir, nenhuma assistente para enviar à frente. Os privilégios que antes o isolavam haviam evaporado no limiar. Seus pensamentos começaram a se desfazer. O sono vinha em fragmentos. Ele reproduzia escolhas procurando um caminho que não existia mais. Ele contava horas. Ele media o tempo pelas refeições e contagens de cabeças. Ele esperava por seu advogado, acreditando que a presença restauraria o controle. O advogado chegou, falou brevemente e saiu. Havia limites. Dentro dessas paredes, a influência parava. Do lado de fora, a preparação continuava. Edward perguntou sobre fiança. Disseram-lhe para esperar. Ele perguntou sobre opções. Disseram-lhe para ser paciente. As respostas eram cuidadosas e insuficientes. A percepção se instalou lentamente. O dinheiro podia atrasar, mas não apagar. O silêncio podia proteger, mas não para sempre. Ele havia cruzado uma linha que não se dobrava. O pânico seguiu. Sua respiração encurtou. Suas mãos tremiam quando ele tentava mantê-las firmes. Ele evitou contato visual. Depois percebeu que a evitação o marcava tão claramente quanto. Ele começou a sentar sozinho, olhando para o chão, tentando desaparecer em um lugar que notava tudo. Ele pensou na casa. Ele pensou na noite. Ele pensou em quão rápido ele havia saído. Cada memória pressionava contra ele sem alívio. Não havia espaço aqui para fugir da consequência. Enquanto o mundo de Edward se contraía, o de Isabela permanecia suspenso. Ela estava em uma cama de hospital, ainda inconsciente. Máquinas carregando o fardo que seu corpo não podia suportar. Enfermeiras falavam suavemente. Médicos monitoravam de perto. O progresso era incerto,
A espera continuava. Fora da instalação, David e Michael trabalhavam sem interrupção. Eles se reuniram com promotores. Eles revisaram exposições. Eles verificaram cadeias de custódia. Cada documento foi verificado. Cada linha do tempo alinhada. Eles não tiveram pressa. A precisão importava mais do que a velocidade. Relatórios médicos foram finalizados. Registros digitais foram certificados. Depoimentos de testemunhas foram assinados. O arquivo foi fechado com uma completude que deixava pouco espaço para argumentação. A data do julgamento foi marcada. Edward foi informado durante a contagem matinal. As palavras foram simples. O cronograma firme. O momento pousou com peso. Não haveria resolução tranquila. Nenhum acordo privado. A história seria contada na íntegra. Ele foi escoltado de volta para sua unidade, o caminho familiar agora. Ele se sentia menor do que antes, não fisicamente, mas na maneira como o espaço parecia se fechar ao seu redor. Os olhares não suavizaram. Os sussurros não pararam. Ele sentou-se em seu beliche e olhou para a parede, traçando rachaduras que havia memorizado. O pânico voltou mais agudo desta vez. Ele pressionou as palmas das mãos juntas, tentando desacelerar seus pensamentos. Nada respondeu. Quando a chamada veio para se preparar para o transporte, não pareceu um movimento para frente. Pareceu um estreitamento. Os guardas abriram a porta. Seu nome foi lido. Instruções seguiram. Ele se levantou e obedeceu. Enquanto era levado para fora, passou por rostos que não veria novamente. Alguns observavam. Outros não. Ninguém falava. Além do portão, um veículo esperava. A porta se abriu. Edward entrou. As restrições familiares, o destino conhecido. Ele não olhou para trás. O lugar em que ele estava entrando não oferecia recuo. O caminho à frente não permitia desvios. As escolhas que restavam seriam feitas sob luzes, registradas, com testemunhas presentes, e não haveria como voltar atrás. O tribunal abriu ao público cedo naquela manhã, os bancos enchendo-se constantemente à medida que os observadores tomavam seus assentos. Repórteres alinhavam-se na parede dos fundos, cadernos prontos, câmeras silenciosas por ordem do tribunal. A atmosfera era contida, pesada com expectativa, enquanto o escrivão chamava a sessão para a ordem. Edward entrou sob escolta, vestido com traje de detenção padrão. O contraste entre sua antiga imagem pública e seu estado atual não exigia comentários. Ele manteve os olhos para frente e as mãos imóveis. Vanessa seguiu separadamente, sentada com o advogado como ré secundária. Ela evitou olhar para a galeria. O promotor levantou-se e leu as acusações claramente e sem floreios. A linguagem era precisa, fundamentada em estatuto e evidência. As alegações descreviam um padrão de violência, abandono e ocultação deliberada. Cada acusação foi inserida no registro. Registros médicos foram apresentados primeiro. As telas exibiam notas de admissão, avaliações de lesões e observações médicas. A documentação foi metódica. Os ferimentos eram consistentes com força e inconsistentes com uma queda acidental. A gravidez foi abordada diretamente. O risco para a mãe e a criança foi estabelecido através de achados clínicos, em vez de opinião. Em seguida vieram as evidências digitais. Registros telefônicos apareceram com carimbos de data e hora alinhados à noite em questão. Chamadas feitas e mensagens apagadas recuperadas através de backups foram mostradas em sequência. Transferências financeiras foram rastreadas para contas conectadas a Vanessa. O tempo importava. O padrão importava. Juntos, eles ilustravam coordenação em vez de coincidência.
À medida que a apresentação continuava, a ocultação tornava-se inconfundível. Câmeras desativadas na residência. A janela precisa durante a qual a gravação cessou. A realocação imediata. A ausência do hospital. Cada decisão formava um elo. A corrente era visível para qualquer um que estivesse assistindo. Thomas Reed foi chamado ao banco. Ele fez o juramento e falou claramente. Ele descreveu o retorno à casa, encontrando Isabela inconsciente e vendo sinais que o alarmaram imediatamente. Ele afirmou que Edward não estava presente. Ele testemunhou sobre a decisão de chamar os serviços de emergência e seguir a ambulância até o hospital. Seu relato foi firme e consistente. No contra-interrogatório, a defesa tentou sugerir incerteza. Thomas respondeu sem embelezamento. Ele não especulou. Ele repetiu o que tinha visto e o que tinha feito. O esforço para minar sua credibilidade falhou em criar dúvida. O médico testemunhou em seguida. O médico explicou os ferimentos em termos clínicos, evitando linguagem emocional. O depoimento abordou o tempo forçado e os indicadores médicos de trauma em uma paciente grávida. A conclusão foi cuidadosa e firme. Os ferimentos refletiam violência contra uma mulher grávida. Edward não testemunhou. Quando seu advogado questionou as testemunhas, as respostas se alinharam com as evidências já inseridas. Nenhuma explicação alternativa se sustentou. Nenhuma contradição criou espaço. Edward permaneceu em silêncio, sua postura rígida, sua expressão inalterada. Vanessa foi chamada brevemente. Ela hesitou a princípio. Quando confrontada com registros e cronogramas, suas declarações mudaram. Finalmente, ela abaixou a cabeça e reconheceu seu papel na ocultação de informações após o incidente. A admissão foi silenciosa. O impacto não foi. O painel retirou-se para deliberar. O tribunal mergulhou na quietude. Ninguém falou. Até a imprensa permaneceu sentada, esperando. Edward olhou para a mesa à sua frente. Vanessa juntou as mãos. Minutos se passaram sem movimento. Então, o painel retornou. A sala permaneceu em silêncio enquanto o juiz tomava o banco. Papéis foram arranjados. O escrivão estava pronto. O juiz olhou para o tribunal, reconhecendo a gravidade dos procedimentos. O registro estava completo. As evidências haviam sido consideradas. O assunto estava pronto para resolução. Nenhum som quebrou o ar enquanto o tribunal se preparava para falar. O juiz voltou ao banco e o tribunal levantou-se junto. O movimento foi lento e unificado, como se todos entendessem o peso do que estava prestes a ser dito. Quando a sala se acomodou novamente, o silêncio se manteve. Nenhum papel farfalhou. Ninguém sussurrou. O veredicto foi lido claramente. Edward foi considerado culpado em todas as acusações relacionadas à violência grave contra uma mulher grávida. A linguagem foi direta e final. O tribunal abordou o dano infligido, o abandono que se seguiu e os esforços deliberados para ocultar a responsabilidade. Cada ponto foi apoiado por evidências já inseridas no registro. A sentença seguiu sem demora. Edward foi condenado a 30 anos de prisão. Não houve qualificadores e nenhuma redução anunciada. O prazo refletia a gravidade do crime e o risco que representava para a mãe e a criança. O juiz enfatizou a responsabilidade e a proteção. A decisão não convidava à interpretação. Em seguida vieram as consequências financeiras. O tribunal ordenou a apreensão total dos bens de Edward. Propriedades, contas e participações de controle foram transferidas sob autoridade legal. Os direitos de propriedade foram reatribuídos a Isabela. A decisão foi específica e executável. A intenção era restituição e segurança, não simbolismo. O caso de Vanessa foi tratado separadamente.
O tribunal reconheceu seu papel na ocultação de informações após o incidente. Ela foi condenada a 3 anos de liberdade condicional. 500 horas de serviço comunitário foram impostas. Ela não cumpriria pena sob custódia. Os termos eram rigorosos e monitorados. O juiz advertiu que qualquer violação resultaria em penalidades imediatas. Enquanto as decisões eram anunciadas, os repórteres registravam cada palavra. As atualizações se espalharam rapidamente para além do tribunal. As manchetes se formaram em tempo real. A atenção pública concentrou-se na sentença e no escopo das consequências. O caso passou da alegação à conclusão em uma única manhã. Edward levantou-se quando o oficial de justiça se aproximou. Suas mãos foram presas e ele foi escoltado em direção à saída. Ele não olhou para trás. As câmeras capturaram o momento em que ele passava pelas portas. A imagem marcou o fim de sua posição pública. Autoridade reduzida ao procedimento. Vanessa permaneceu sentada por vários segundos depois que o tribunal foi suspenso. Quando ela se levantou, sua compostura vacilou. Ela cobriu o rosto e começou a chorar. O som atrasado e instável. A reação veio tarde demais para mudar qualquer coisa. Os oficiais do tribunal a guiaram para longe sem comentários. David e Michael permaneceram em seus assentos até que a sala começou a esvaziar. Eles não comemoraram. Eles não falaram. O foco deles estava em outro lugar. Isabela ainda estava inconsciente. O veredicto não alterou sua condição. Do lado de fora do tribunal, as declarações foram breves. David confirmou que a família respeitava a decisão. Michael afirmou que sua prioridade continuava sendo a recuperação de Isabela e a proteção de seus direitos. Eles recusaram mais perguntas. De volta ao hospital, Isabela permanecia inalterada. Máquinas monitoravam sua respiração e sinais vitais. Enfermeiras ajustavam as configurações silenciosamente. Médicos revisavam prontuários e esperavam. O veredicto não a alcançou. A resolução legal existia separadamente de sua consciência. As equipes jurídicas agiram rapidamente após a sentença. Transferências de ativos foram iniciadas. Ordens de proteção foram reforçadas. A documentação foi arquivada para garantir que os interesses de Isabela fossem assegurados, independentemente de sua condição. David e Michael supervisionaram cada passo. Eles solicitaram confirmações. Eles verificaram cronogramas. Nada foi deixado para suposição. A cobertura da mídia intensificou-se durante a tarde. Analistas discutiram o caso. Comentadores enfatizaram a importância da documentação médica e das evidências digitais. A narrativa focou na responsabilidade e na consequência. Nenhuma explicação alternativa sobreviveu ao registro. Edward foi transportado para uma instalação correcional antes do anoitecer. O processamento foi eficiente. A sentença entrou no sistema. Não houve anúncios e nem atrasos. A porta fechou atrás dele e permaneceu fechada. Vanessa reuniu-se com seu advogado no final daquele dia. As condições da liberdade condicional foram revisadas. Os requisitos de apresentação foram explicados. O peso de suas admissões se instalou. Não haveria retorno ao anonimato. O cumprimento definiria seu futuro. À medida que a noite se aproximava, o hospital permanecia calmo. David sentou-se perto da cama de Isabela. Michael ficou na janela. Nenhum falou. O trabalho não estava terminado. Os preparativos para o recurso começaram imediatamente. Não para contestar o veredicto, mas para proteger contra interferências futuras. Os irmãos anteciparam resistência. Eles garantiram que a representação fosse assegurada e os registros preservados. O processo legal continuaria enquanto fosse necessário. O som de um martelo
ecoou na memória, mas a jornada não estava completa. A justiça havia sido pronunciada. A execução havia começado. A cura não. Isabela permanecia adormecida, inconsciente de que a lei havia agido decisivamente em seu nome. O sistema havia falado. O caminho à frente estreitou-se em cuidado, vigilância e espera. Isabela acordou lentamente, não com pânico, mas com uma consciência cautelosa da luz e do som. O quarto estava quieto, firme, familiar, de uma maneira que ela não conhecia há semanas. Quando ela abriu os olhos, David estava sentado ao lado de sua cama e Michael estava perto da janela. Nenhum falou a princípio. Eles esperaram até que o olhar dela focasse e sua respiração se estabilizasse. Um médico explicou o que havia acontecido em termos cuidadosos. O coma havia terminado. Sua condição estava estável. A recuperação levaria tempo. Isabela ouviu sem interromper, absorvendo cada frase como se a colocasse gentilmente em ordem. Quando o médico terminou, David contou a ela sobre o julgamento. Ele falou claramente. Edward havia sido condenado. A sentença era final. O tribunal havia agido plenamente. Isabela fechou os olhos por um momento. Ela não pediu detalhes, sabendo que o resultado era suficiente. Nos dias que se seguiram, os assuntos legais foram resolvidos sem exigir sua presença. Documentos de propriedade foram executados e transferidos. Contas foram asseguradas. Propriedades foram reatribuídas. Tudo o que havia sido colocado sob a autoridade do tribunal foi devolvido ao seu controle através de processo legal. David e Michael compareceram à audiência de apelação em nome dela. A decisão foi mantida sem modificação. A sentença de Edward permaneceu. Isabela concentrou-se em seu corpo. A fisioterapia começou lentamente. Sentar-se, ficar de pé com assistência. Caminhadas curtas pelo corredor. Cada movimento exigia esforço, mas cada passo à frente importava. Os médicos a monitoravam de perto e ajustavam os planos conforme necessário. O progresso veio em incrementos, não em saltos. A criança estava segura, protegida, monitorada. Isabela ouvia isso repetidamente e acreditava um pouco mais a cada vez. O alívio não chegou de uma só vez. Cresceu constantemente, substituindo o medo pela certeza. Quando ela recebeu alta, Isabela deixou o hospital silenciosamente. Não havia câmeras e nem declarações. Ela usava roupas simples e apoiava-se levemente no braço de David enquanto pisavam na luz do dia. O ar parecia diferente do lado de fora, menos fechado, mais real. Ela não voltou para a casa. Uma nova residência havia sido arranjada, escolhida pela privacidade em vez do prestígio. Isabela mudou-se para lá com apoio e sem cerimônia. Ela desempacotou apenas o que precisava. O resto podia esperar. O passado não exigia organização. Edward começou a cumprir sua sentença longe da vista pública. Seu nome desapareceu das manchetes à medida que outras histórias o substituíram. Dentro da instalação, o tempo seguia regras que ele não definia. A autoridade que ele já exerceu não existia mais. Sua punição não era simbólica. Era vivida diariamente. Vanessa apresentou-se para o serviço comunitário conforme ordenado. Ela trabalhava em silêncio. Nenhuma entrevista a seguia. Nenhum público observava. Os termos eram rigorosos e aplicados. Ela cumpriu. Thomas Reed continuou a prestar depoimento onde necessário. Seu papel não terminou com o veredicto. Ele respondeu a perguntas. Ele confirmou registros. Ele não buscou reconhecimento. Ele permaneceu firme em seu compromisso com a verdade.
Isabela escolheu um futuro definido pela moderação e intenção. Ela limitou o contato. Ela evitou a discussão pública. A cura exigia espaço, não explicação. A terapia abordou tanto o corpo quanto a mente. O progresso foi medido pela confiança recuperada em vez da velocidade. O medo afrouxou seu domínio gradualmente. Havia momentos em que as memórias surgiam inesperadamente, mas elas não ditavam mais suas escolhas. Ela aprendeu a reconhecer a força sem forçá-la. A sobrevivência não exigia espetáculo. David e Michael permaneceram próximos. Eles não pairavam, mas permaneciam disponíveis. O trabalho deles mudou da defesa para o apoio. A batalha legal estava completa. A proteção permaneceu. Uma manhã, Isabela parou na janela e observou a luz do sol alcançar o chão. O dia não parecia vitorioso. Parecia possível. Isso era o suficiente. A justiça havia feito seu trabalho. A lei havia falado claramente. O que restava era viver. O futuro não apagava o que havia acontecido. Não precisava. Permitia espaço além dele. O amanhecer nasceu não pelo poder recuperado, mas por uma vida preservada.